Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma doença que aflige os brasileiros, que é a doença arterial coronariana. Como o próprio nome já diz, a doença arterial coronariana, ela é uma doença das artérias, denominadas coronárias, que elas irrigam o coração. Essas coronárias, elas levam o sangue oxigenado para o músculo do coração para ele poder trabalhar. Os hábitos de vida, o histórico familiar, nos hábitos inclui tabagismo, etilismo, colesterol alto, a circunferência abdominal também é um fator que determina a formação de placas de gordura dentro da luz dessas coronárias. Essas placas de gordura, com o tempo, elas acabam diminuindo a quantidade de sangue que chega para o músculo do coração poder trabalhar. E o coração não para, ele trabalha o tempo todo. Então, ele precisa de um aporte sanguíneo, uma quantidade de sangue suficiente para ele conseguir trabalhar com qualidade. Dependendo do grau de obstrução que essa placa provoque dentro da luz do vaso, esse músculo do coração, ele começa a sofrer com uma falta de oxigenação, e é o que a gente dá o nome de isquemia. Isquemia, ela pode acontecer em qualquer lugar. Hoje a gente está falando de coronária, mas qualquer tecido que sofra com uma falta de oxigênio, ele é denominado um tecido isquêmico, né? Se essa placa de gordura que tem ali, por um pico hipertensivo, alguma coisa que faça com que ela se rompa, você vai tentar, igual quando a gente corta a pele, você tenta fazer um coágulo. E ali dentro da coronária ele vai tentar fazer a mesma coisa. Fazer um coágulo ali para tentar arrumar aquilo que foi machucado. E com isso, quando eu tenho uma placa grande, já na hora que eu formo um coágulo em cima, ele vai tampar essa coronária e não vai passar sangue ali dentro. O tecido, ele fica por um tempo ainda tentando sobreviver. É igual você cair numa piscina. Se por um tempo você ainda consegue sair vivo, depois de um tempo você morre afogado. E o coração é a mesma coisa. Por um tempo ele ainda consegue sobreviver, por um tempo curto, mas ele ainda consegue sobreviver ali nesse período de isquemia. Passou disso, ele é denominado infarto, que é a morte do músculo cardíaco, né? O infarto você pode ter em qualquer lugar também, mas como a gente está falando do coração, que seria o infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente pode fazer para não deixar que essa placa cresça ali dentro? Ninguém quer ter um infarto, né? Então, a gente tem que ter hábitos de vida mais saudáveis, controle de colesterol, fazer atividade física, controle de pressão, diabetes, que isso daí o seu cardiologista vai orientar muito melhor do que eu, né? O seu cardiologista, de acordo com o seu risco, ele vai escolher se você precisa de algum método diagnóstico para ver como está a sua coronária ou se ele acha que você não precisa. Então, eu atendi pacientes aqui na clínica que durante a conversa ele fala: doutora, mas por que eu faço cintilografia do miocárdio e meu irmão fez cateterismo, por exemplo? Por que eu não fiz o cateterismo direto, né? Então, o médico, ele tem alguns scores que ele usa e que ele consegue estratificar e dividir o paciente num paciente que tem sintoma ou um paciente que não tem sintoma, e se o paciente tem um risco baixo, intermediário ou alto de ter uma doença coronariana, né? A gente acaba fazendo isso até de uma forma empírica, igual em oncologia, falar: minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama. Você começa a fazer mamografia mais cedo. Então, isso é um fator de risco e que o médico leva isso em conta. Mas, às vezes, você pode ser que não tenha. Então, a gente tem alguns riscos que a gente avalia para escolher os métodos. Hoje em dia, como a medicina evoluiu muito, a gente tem muitos métodos diagnósticos e isso acaba deixando todo mundo perdido, médicos e pacientes, para saber qual é o melhor método para mim, né? O melhor método é o método individualizado, é aquele que o seu cardiologista vai fazer o seu score, vai te examinar clinicamente, ele que te conhece bem, ele vai decidir o método que você vai usar baseado nesses scores que avaliam o risco. Dos métodos que a gente tem disponível hoje, os mais utilizados são o teste ergométrico,
o eletro que o médico acaba fazendo no consultório também, o teste ergométrico, o ecoestresse, a angiotomografia, a cintilografia de miocárdio e o cateterismo, que é um método diagnóstico também, mas ele é mais invasivo. Então, a gente vai falar principalmente dos métodos diagnósticos não invasivos. Dos métodos, o teste ergométrico, nós estamos dentro de uma sala de teste ergométrico, o paciente corre na esteira, monitorado, e um cardiologista vê se ele tem alteração do eletro enquanto ele faz esforço. A gente sempre coloca o coração sob um estresse, para a gente ver como se ele se comporta no repouso e quando ele faz esforço físico, para ver se ele tem isquemia. O ecocardiograma é como se fosse um ultrassom do coração, que você faz com o estresse, mas o paciente consegue correr na esteira e fazer ultrassom ao mesmo tempo. Então, ele é feito com algumas drogas que aumentam a frequência cardíaca do paciente, ou só alteração de perfusão, né? Ele avalia a motilidade do coração, principalmente, e descarta outras causas não cardíacas para dor, né? A cintilografia do miocárdio, ela avalia o metabolismo da célula do seu coração, uma imagem de repouso, o paciente vem para cá, faz alguma forma de estresse, que pode ser físico na esteira, como pode ser farmacológico também, que a gente injeta na veia do paciente, com o mesmo princípio do ecoestresse. E a angiotomo, que ela olha, tem o score de cálcio, porque essas placas a longo prazo elas podem calcificar, então a gente consegue avaliar no score de cálcio, que é um preditor também de risco, né? E também ela consegue olhar dentro do vaso, é uma forma menos invasiva do que o cateterismo, mas que ele consegue olhar dentro do vaso e estimar o grau de obstrução daquela coronária, né? Então, o que a gente queria deixar para vocês é que, assim, que independente do método diagnóstico que o seu médico escolher, que nós aqui do IDS estamos preparados para ajudar a cuidar do seu coração. Obrigada. Meu nome é Beatriz Nascimento, eu sou médica nuclear do Grupo IDS.